Senhor, meus amados irmãos, meus amigos, que nos seguem nesse canal, que compartilha conosco também as boas novas do Senhor, nesse canal que tem o tema Libertos para o Chamado. Por que esse tema? Porque Jesus nos libertou para vivermos esse chamado. Qual? Levar as boas novas do Evangelho, levar a palavra do Senhor, aonde for alcançado almas, a gente está fazendo isso. Tem que levar a palavra de Deus. E eu quero aqui, meus amados, deixar uma palavra do Senhor para vocês. Nós sentimos no coração de fazer um novo vídeo nesse final de 2017, já vamos estar entrando em 2018, e você pode até ouvir alguns fogos, talvez, né? Porque vai fazer já uns barulhinhos de fogos, que já está entrando em 2018, e por isso nós vamos gravar esse vídeo. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal, né? Dê aí o seu gostei para ajudar no canal. Ative o sininho aí para você receber novas notificações também de novos vídeos que virão. Então, faça dessa forma. Para quê? É para ter fama? Não, é para que a palavra de Deus seja alcançada. Não existe um método melhor do que esse nos últimos tempos. Usar a internet para isso, levar ao povo, alguém que ainda não é evangélico, você que é evangélico, com essa palavra, eu acredito muito também que você vai ser fortemente edificado no Senhor. Quero deixar aqui, juntamente com a minha esposa, a missionária Josi, que está gravando. Daqui a pouco eu vou chamar ela para vir dar uma saudação aqui, uma palavra. Mas antes eu quero lhe pedir para abrir aí Marcos 2. Abra a sua Bíblia, você que tem. Marcos capítulo 2, tá? São 11 versículos. Mas porém dentro desse texto, eu quero tirar aqui 4 exemplos, 4 coisas que nos fortalecem para obtermos o reino dos céus. Grava aí, 4 coisas que nos fortalecem para obtermos o reino dos céus. Eu vou ler aqui 11 versículos rapidamente para você, em Marcos capítulo 2. Diz assim: alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados são os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Leitura um pouco extensa, um pouco grande, mas vamos aprender aqui 4 coisas importantíssimas. 4 exemplos importantes que o Espírito Santo de Deus me revelou, me ensinou, para que possamos obter o reino dos céus. Importante. Primeira coisa, vamos aprender aqui neste texto que essa casa, nessa região marítima, em Cafarnaum, era a casa do Senhor Jesus. A casa onde ele ia passar o seu repouso. Muitos dizem que Jesus era tão rico, mas tão rico, que ele tinha uma casa na beira da praia. Mas preste atenção, antigamente, quando os bárbaros ou algum povo vinham guerrear contra outro povo, era por lá que começava, pela beira-mar. Então quem morava na beira-mar era martirizado, porque começavam-se guerras por ali. Mas Jesus tinha uma casa ali, e o importante é que ele estava ali descansando. Também, claro, Jesus é rico demais, ele é o dono do ouro e da prata. Porém, dentro desse texto, Jesus estava na sua casa descansando, e a sua casa estava lotada de gente. Tinha tanta gente que nem cabia dentro daquele lugar. Ficou gente do lado de fora, ficou gente pela porta.
Só que me chama a atenção que nesse texto vai falar de 5 homens. 5, um paralítico e 4 homens trazendo ele sobre os seus ombros numa maca. Eles viajaram de longe, caminharam muito tempo para chegar até onde Jesus estava. E quando chegaram lá, encontraram a casa cheia, não tinha espaço para entrar. O que foi que eles fizeram? Observaram que antigamente, na cultura judaica, as casas eram feitas de pedras, a maioria delas eram feitas de pedras, e o telhado era de palha e de barro. Do lado de fora, ou seja, do lado exterior, ficava uma escada, que foi justamente isso. Eles subiram por essa escada, destelharam em cima e desceram o paralítico aos pés de Jesus. Primeira coisa que eu aprendo, coisa número 1, primeira, é que os 4 homens, eu quero conjecturar com você e ver aqui que os 4 homens, 2 deles devem ter olhado um para o outro e ter dito, vamos voltar. Andamos de tão longe, olha como está, olha essa dificuldade. Tem muita gente para a gente chegar até Jesus, a multidão está nos atrapalhando. Mas eu quero imaginar 2 deles dizendo, não, por isso mesmo, caminhamos muito, chegamos até aqui, não vamos desistir, vamos nos esforçar. Pega desse lado, pega desse outro. E os 4 pegaram a maca, subiram aquele telhado e desceram aos pés de Jesus. Primeira coisa que eu aprendo, esforço. Essa é a primeira palavra, esforço. Nós, como cristãos, precisamos desse esforço. Sem esse esforço, nós não conseguimos ler Bíblia, meditar, louvar, orar, jejuar, sem o esforço. E dentro da palavra esforço tem outra, que se chama atitude. O que é atitude? Vou lhe explicar o que é atitude. Vou tirar um exemplo aqui. O seu pastor lhe chama para varrer o chão da igreja. Aí você vai. Chega lá, você começa a varrer. Aí o seu pastor lhe mandou varrer o chão da igreja. Aí você começa a varrer, limpou. Aí você olha, o ventilador está sujo. Você vai e limpa o ventilador. Mas lembra, ele mandou você varrer o chão da igreja. Então isso é atitude. Dentro da palavra esforço, você tira essa palavra atitude. O que é atitude? Fazer além do que lhe mandaram fazer. Além do que lhe pediram para fazer. Isso é atitude. Então o esforço daqueles homens me chamou a atenção. Para que possamos obter o reino dos céus, temos que ter esforço. Por quê? Porque o reino dos céus é tomado por esforço, por violência. Nesse sentido de esforço. Segunda coisa, eles desceram aquele paralítico aos pés de Jesus. O que eu aprendo aqui na segunda coisa? Uma palavra chamada humilhação. Eles desceram aos pés de Jesus. Olha só, humilhação. Sem humilhação, sem descer, não temos como conseguir nada com Deus. Exemplo, Jeremias está na sua terra ali, talvez passeando, talvez dormindo, não sei como ele estava. Mas a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo no capítulo 18, levanta-te e desce à casa do oleiro. Tinha que descer até mesmo para ouvir a palavra, tem que se humilhar até mesmo para sentir essa palavra que você está sentindo, tem que ter humilhação. Então, o rei Ezequias também, quando recebeu a visita do profeta Isaías, quando Isaías chegou lá e disse, põe em ordem a tua casa, porque certamente tu morrerás, assim diz o Senhor, ordem de Deus. O que ele fez? Ele se humilhou, ele se virou para a parede, ele começou a orar, ele começou a descer na presença de Deus. Então a primeira coisa é esforço, atitude. A segunda, descer aos pés de Jesus, humilhação. Sem humilhação, nós não conseguimos chegar na plenitude da graça de Deus. O que é isso? Estar no centro da vontade do Senhor. A terceira coisa que me chama a atenção, a primeira é esforço, atitude, a segunda é descer, humilhação, e a terceira, lembre-se, são 4 coisas. A terceira coisa é importante, chama-se fé. Jesus olhou para aqueles 4 homens descendo o paralítico e disse, Jesus observou a fé deles. Jesus viu-lhes fé, não foi viu fé. Se fosse assim, seria no singular. Mas na língua portuguesa diz que é no plural, viu-lhes a fé.
Então, ele viu a fé dos homens que estavam ali. Importante, para que aconteça algo da parte de Deus. Terceira coisa, tem que ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Como você vai agradar a Deus se você não tiver fé? E o que é fé? É ver aquilo que não existe naquele momento. Isso é fé. Ainda não aconteceu o seu milagre? Acredite, porque assim a sua fé vai estar, aleluia, em obra com Deus. A fé e a obra andando juntos, acontece algo da parte de Deus. É você acreditar naquilo que ainda não aconteceu. O quê? Você é cheio do Espírito Santo, você é cheio da palavra de Deus, a sua família, a sua casa cheia da bênção do Senhor. Ainda não aconteceu? Esse ano de 2018 vai acontecer. Tome posse aí que já está chegando sobre a tua vida a bênção do Senhor. Isso é fé. Então, a fé nos chama atenção, ela move montanhas, como diz. E o que agrada a Jesus é a fé. Então aquele homem, eles viram nele fé. Essa é a terceira coisa, para que possamos obter o reino dos céus. A primeira, esforço, atitude. A segunda, descer, humilhação. A terceira, ter fé. E a quarta? A quarta eu deixei por último aqui porque é muito importante. Jesus, observando aquilo, disse: filho, depois da fé, Jesus disse: filho, perdoados são os teus pecados. Os fariseus que ali estavam começaram a dizer entre si: mas como pode um homem perdoar pecados assim? Não, é só Deus que perdoa pecados. Jesus observou-lhes falando isso, e Jesus disse: para que saibam que o Filho do Homem tem poder não só para perdoar pecados, te digo, levanta-te e anda, e vai para a tua casa. Jesus estava perguntando para eles o que é melhor dizer: levanta-te e anda, toma teu leito e anda, ou perdoados são os teus pecados. Jesus colocou na mente deles essa questão. Por quê, irmãos? Porque a quarta coisa é o perdão. Porque é mais fácil você, observe, para nós cristãos, entrarmos no céu com um só olho, do que com todo o corpo e ser lançado no inferno. Porque a necessidade do cristão não é de estar com as duas pernas boas e ir para o céu. Não é de estar com os braços perfeitos e ir para o céu. Não é de estar com o corpo perfeito e ir para o céu. A necessidade do cristão é ser salvo e ser perdoado por Deus. Sem o perdão de Deus, nós não vamos subir. Nós não vamos obter o reino dos céus. Jesus disse: se a tua mão te faz pecar, corta, arranca. E é melhor entrar com uma só mão do que as duas irem para o inferno. Então, amado, perdoe. Aquele que muito perdoa, muito ama. Aquele que pouco perdoa, pouco ama. Dentro desses 11 versículos, nós aprendemos o quê? Primeira coisa, esforço, atitude. Segunda coisa, humilhação, descer aos pés do Senhor. Terceira coisa, fé. Temos que ter muita fé. Eu acredito que você tem muita fé. Se não tem, vai recebendo mais aí da parte de Deus. Quarta coisa, o perdão. Eu quero já finalizar aqui fazendo alguns agradecimentos. Essa foi a mensagem que Deus colocou ao nosso coração para você, para abençoar a sua vida. Eu quero já finalizar aqui também com a minha esposa, né? A minha amada esposa vai vir agora aqui, né? Para deixar uma palavra de agradecimento. Nesse final já está quase na hora da virada. Vai já soltarem os fogos, você vai ouvir bastante barulho por aí sobre a virada de ano. Vem aqui, meu amor. Olá pessoal, a paz do Senhor. Eu queria desejar a todos, desde já, todos os nossos amigos, nossos familiares e todos aqueles que têm nos acompanhado e abençoado o nosso ministério. Eu quero desejar um feliz 2018, cheio de muitas bênçãos de Deus, de muita paz, de muita prosperidade, tanto no lado financeiro como no lado espiritual, principalmente. Tá? Que todos os planos de vocês estejam perante o Senhor e conforme a vontade dele, venha realizá-los. E que todas as orações que vocês têm pedido, principalmente aos entes queridos que ainda não têm Jesus, que possam ser ouvidas pelo nosso Deus e que em nome de Jesus nossos parentes e todos aqueles que a gente tem orado, os nossos amigos, possam ter um encontro verdadeiro com o nosso Senhor. Aleluia. Tá? Então é isso que eu desejo a todos vocês.
que possamos ser muito mais felizes nesse ano, que possamos ter muito mais Deus na nossa vida. Aleluia. Porque Ele é o centro de tudo e Ele que é o principal. E se nós temos Ele, nós temos tudo. Glória a Deus. Tudo. Então ficamos com Deus e com a paz do Senhor. Amém. Meus amados, só dando um ponto final aqui, também, né, já minha esposa deixou uma palavra, quase ela não aparece, ela fica nos bastidores desse canal. Eu quero aqui fazer alguns agradecimentos, né? Já estão soltando os fogos, já está chegando a virada, estamos se aproximando, 2018 está chegando. Mas eu quero fazer alguns agradecimentos aqui. Eu quero louvar a Deus pela vida de algumas pessoas, que é importante eu citar. Primeiramente, eu quero louvar a Deus por PNL Missão Nova Jerusalém, que foi o local onde eu nasci em Cristo Jesus. Né? Esse baixinho aqui, né? Hoje, pela misericórdia de Deus, pastor Luan, foi o local onde eu nasci em Cristo Jesus, num centro de recuperação, PNL Missão Nova Jerusalém. Minha mãe na fé, pastora Regina Helena, um abraço, que Deus abençoe. Os meus pais na fé, os pastores, pastor Ribamar, pastor Wilson, Zé Carlos, Itaano, Jefferson Levita, a todos os missionários, todos os missionários Moacir, Levi, todos os meus amigos de PNL, que Deus abençoe no Maranhão. No estado do Pará também quero louvar a Deus pela vida de alguns homens de Deus, uns grandes homens de Deus que lá tem. Principalmente quero louvar a Deus pela vida do presbítero Tomé, pastor Tomé, da Monte Sião, onde nós nos congregamos, aonde foi também canal de bênção na nossa vida. Que Deus abençoe a vida do presbítero Tomé, de todos os irmãos, de todos os presbíteros, presbítero Bernandes, que é padrinho do nosso casamento. Que Deus abençoe a sua vida. É necessário, irmãos, porque temos que ser grato a Deus, louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos. Quero louvar a Deus pela vida também, tá? Do homem que foi usado por Deus para me consagrar a pastor, para confirmar a unção de Deus na minha vida como pastor. Pastor Anderson Cleito. Ele é mais ou menos da minha altura. Deus abençoe o pastor Anderson, tá? Nós oramos pela sua vida, nós desejamos muita bênção sobre a sua vida. A pastora Sayuri, que Deus abençoe a pastora Sayuri, sempre foram canal de bênção no nosso ministério, na nossa vida. Pastor Luiz Carlos e todo o ministério PNL em Murinim, Assembleia de Deus em Murinim. Também não posso deixar de agradecer ali o Templo Central, o pastor Livar, que Deus abençoe, foi o canal de bênção para fazer o nosso casamento. E também queremos louvar a Deus pela vida também do pastor Adriano Santana. Glória a Deus, pastor Adriano Santana do Ministério de Anápolis, em Santa Maria, em Benfica, em Murinim. Estou profetizando, se não tem Benfica, estou profetizando. Em Murinim. Que Deus abençoe o pastor Adriano, pastora Francileude, a esposa do pastor Adriano, toda a sua família. Que Deus abençoe muito, muito seu filho Moisés, profeta Moisés. Que Deus abençoe a esse ministério maravilhoso, que tivemos a felicidade de participar, compartilhamos momentos também na casa desse pastor abençoado, é um paizão. Que Deus abençoe o pastor Adriano, toda a sua família. E também agora aqui no Rio de Janeiro queremos louvar a Deus, claro, né, pelo nosso pastor atual, aqui o pastor José Brito. Que Deus abençoe o pastor Brito, a sua esposa, a pastora Adriana e toda a Assembleia de Deus Onipotente, a qual fazemos parte aqui em Madureira, no Rio de Janeiro. Que Deus abençoe o pastor Almir também na Itaquara, onde nós compartilhamos os domingos. E assim, irmãos, são essas saudações que eu quero deixar. E você que ouviu essa palavra, tome posse dessas 4 coisas importantes que edificam a nossa vida para o reino dos céus. Humilhação, esforço, humilhação, fé e perdão, tá? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Um feliz 2018, que já estamos na virada. Feliz 2018 e compartilhe, se inscreva mesmo, dê o seu gostei e assine o sininho aí, ative o sininho para você receber novas notificações. E assim fica essa palavra de Deus maravilhosa para a sua vida. Um abraço do pastor Luan e da missionária Josi. Que Deus abençoe em nome de Jesus.